Oi, tudo bem? Eu sou a Agnes do Gancho Trapilho e hoje eu trouxe para você o tutorial completo de uma bolsa xadrez. É uma bolsa saco, que é um modelo super versátil, mas o xadrez está super em alta no crochê, tanto para bolsa quanto para vestuário, chapéu, você já deve ter visto por aí. Nesse vídeo você vai aprender o passo a passo completo, desde a base até a alça que eu fiz xadrez também, toda em crochê, no mesmo padrão da bolsa. E o cordãozinho você vai aprender também, e é um cordão muito legal porque você pode aplicar depois como alça em outras bolsas, então não perde, assista até o final para você aprender todos os detalhes dessa peça linda aqui. Mas antes de ir para o tutorial, eu quero falar para você que ainda não se inscreveu no meu canal que se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Antes de ir para o tutorial completo, eu quero te mostrar a bolsa com detalhes. É uma bolsa saco com base redonda. Você vai ver que a base é super simples de fazer. E aí eu fiz ela toda xadrez, fiz a alça xadrez também. Esse é o cordão que eu te falei, que serve tanto para fazer como um enforcador de bolsa, quanto para alças também. Vai depender do fio que você vai usar. Cada fio que você usar vai dar um estilo, uma textura diferente nesse cordão, que é bem legal. No final eu ensino como fazer ele. Essa aqui é uma outra versão, ó, fiz em tons de verde com o pink também, para contrastar. Então, você vê que são bolsas coloridas, essa é a ideia. Mas nada impede também de você fazer uma versão com tons neutros, também fica lindo. Imagina uma bolsa com uma cor branca e um tom de bege, fica super legal também, né? Também com a base redonda, essa aqui é outra alça que eu vou ensinar pra vocês, mas nesse vídeo você vai aprender essa alça xadrez com o mesmo tema da bolsa. Então agora eu vou te falar sobre os materiais e te explicar direitinho o passo a passo dessa peça. Para fazer essa bolsa, você precisa de duas cores de fios. Eu vou usar o fio de poliéster de 4 milímetros, esse é um terracota e esse é um pink. É legal você fazer um contraste de cores, tá? Então, se joga nas combinações aí que você gosta. Pode fazer 2 tons da mesma cor, que também fica bem legal. Pro fio de 4 milímetros, eu uso agulha de 4 milímetros também. Você vê a agulha aí que você prefere usar para o tamanho do fio que você vai fazer. Aquele material de apoio que a gente sabe, que é tesoura, um isqueiro e uma agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos, tá? Então, agora vamos pro tutorial dessa peça. Eu vou começar o tutorial pela base, você tá vendo aqui que é uma base simples, em ponto baixo, não é nem ponto baixo centrado. Eu vou te mostrar uma parte, porque é aquele padrão simples, que a maioria já sabe, mas se você é iniciante e não tá acostumado com o padrão de peça circular, eu vou te mostrar como fazer os aumentos e depois é só você seguir uma sequência até o número de carreiras que eu vou te passar, tá? E vou passar a medida também para você saber trocar depois o material, se você for usar outro tipo de fio, para você saber mais ou menos o tamanho da bolsa. Então, eu estou aqui com o meu fio terracota, vou fazer um anel mágico e começar com 8 pontos baixos no meu anel. Depois de fazer 8 pontos baixos no meu anel, a segunda carreira eu vou fazer toda com aumentos, então eu vou ter 8 aumentos. A minha base eu faço com fechamento invisível, então eu vou mostrar apenas uma vez para não ficar repetitivo, tá? Porque essa base é básica, eu quero focar na bolsa mesmo, na subida da bolsa, que é onde a gente vai aplicar o fio conduzido, a técnica do fio conduzido. Então, fechamento invisível, eu vou alongar essa alcinha aqui do último ponto, vou passar por dentro do primeiro ponto, ó, pegando as duas alcinhas, levo esse fio lá pra trás. E aí, a minha agulha eu coloco na mesma casinha que eu coloquei esse anelzinho, puxo o fio do meu trabalho pra frente, encaixo na argolinha e fecho o meu ponto baixo. Pronto, já fechei a carreira de baixo e já fiz o primeiro ponto. Agora, eu fecho bem o anel mágico, tá? Tem que deixar bem fechadinho pra base ficar mais bonita.
E na segunda carreira, eu vou fazer um aumento em cada ponto. Então, aqui eu coloco mais um. E vou seguindo, colocando 2 pontinhos no mesmo ponto de base. Fecho a carreira e na carreira seguinte já vou começar a trabalhar um aumento e um ponto sozinho. Então, ó, começo com um ponto baixo. Se eu comecei com um ponto baixo, o próximo vai ser um aumento, e aí eu vou intercalar. Um ponto baixo, um aumento no próximo, depois um ponto baixo, depois um aumento, vai fazer até o final da sua carreira. E aí, se você começou com um ponto baixo sozinho, a sua carreira vai terminar com um aumento. Se você começou com um aumento, a sua carreira tem que terminar com um ponto baixo sozinho. Então, aqui eu comecei com um ponto baixo sozinho e terminei com um aumento. Minha carreira está certinha. Então, só presta atenção para sua carreira começar e terminar certinha, para você não pular nenhum ponto. Essa bolsa, esse modelo, a gente não precisa conduzir o outro fio da outra cor desde a base, tá? Para esse modelo, não faz diferença, a gente só vai conduzir na subida. Existem peças que vocês vão ter que fazer desde o início, mas essa aqui é mais simples. Seguindo a sequência da base, a carreira seguinte, eu vou fazer 2 pontos sozinhos, 2 seguidos, tá? Um em cada casinha e um aumento. Então, agora eu vou fazer o primeiro ponto, o segundo ponto no próximo e depois um aumento. Vou seguir essa sequência. Então, são 2 pontos sozinhos, um aumento. E essa vai ser a sequência da sua base. Para não ficar nenhuma dúvida, tem na tela aí toda a sequência até a última carreira para você seguir. Então, aqui são 2 pontos, um aumento, depois na outra carreira você vai fazer 3 pontos e um aumento, depois 4 e um aumento, e assim você vai seguir todo o padrão. A minha base tem 10 carreiras, contando com o anel mágico, e para você saber em medidas, caso você use outro tipo de fio, ela tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Então, 10 carreiras, 20 centímetros de diâmetro. E aí, com essa medida, você pode usar qualquer fio que você quiser. Para esse vídeo, eu tô fazendo uma amostra. Eu não vou fazer a base inteira, porque eu não quero que o vídeo também fique muito longo, tá? Então, você vai ver que no decorrer do tutorial, eu vou te mostrar peças em etapas, tá bom? A partir de agora, você vai seguir todo o seu padrão, vai chegar no tamanho certinho da sua base. Eu vou ficar com a base pequena mesmo, porque agora eu quero te mostrar certinho a técnica do fio conduzido para formar o desenho da nossa bolsa. E aí vocês vão ver que mais pro final do vídeo eu já vou mostrar a peça mais ou menos pronta, porque depois eu vou mostrar o acabamento, tá? Então, esse é o efeito que o terracota com o pink vai dar. Mas voltando à nossa base, agora eu vou mostrar a subida da bolsa para você. Então, vamos supor que aqui na minha peça eu já cheguei nas medidas e no número de carreira certinho. Como a gente vai fazer o fechamento?
e a subida. Vai ser o mesmo fechamento aqui, ó. Eu venho no primeiro ponto, pego as duas alcinhas, passo esse fiozinho lá pra trás. Só que agora, pra subir a bolsa, eu vou pegar no meio desses dois fios aqui, ó. Aí sim eu encaixo na argola. Então, eu não vou pôr aqui na mesma casinha que eu passei. Eu vou pegar aqui, ó, no meio desses dois fiozinhos, entre o último e o primeiro ponto, ó. E aí sim, encaixo na argolinha. E vou subir minha bolsa em ponto alto. Então, eu venho com o meu fio, puxo ele aqui, dou mais ou menos uma altura de ponto alto, seguro ele com o meu dedo na agulha, torço a minha agulha, olha. E aí, eu vou fechar um ponto alto mesmo. Fecho o primeiro, fecho o segundo. Dessa forma, eu já fechei a carreira da base e já fiz o primeiro ponto de subida. Agora, a gente vai começar a conduzir o fio nessa parte já de subida. Agora, você vai fazer o seguinte, você precisa ter os seus rolos aí de fio separados para não embaraçar os fios na hora de fazer a sua peça. Porque um fio vem do lado, o outro vem do outro, e eu vou te mostrar aqui na hora da troca, para você manter sempre a posição certinha, para não embolar tudo, senão o avesso da sua peça vai ficar esquisito e você pode se atrapalhar. Então tá, fiz o primeiro ponto de subida, agora sim eu venho com a minha outra cor, eu encosto ele aqui, ó, encosto o fio aqui e vou fazer mais um ponto com a cor que eu ainda estou. E aí, eu vou pegar uma alcinha só, porque é subida da bolsa. Então, a gente vai pegar uma alcinha só da corrente. Ó, tá vendo? Cuidado pra não soltar a cor. Eu tenho que passar o fio da cor que eu estou em volta da cor nova, olha. Tem que ficar presinho aqui, tá bom? Depois dessa pontinha aqui, a gente esconde, deixa sobrar, só pra não escapar. Você que não tem experiência com fio conduzido, pode deixar sobrar aqui um pouquinho, não tem problema. Tá, o desenho da bolsa é 4 pontos de cada cor. Então, aqui eu tenho que fazer 4 terracota e 4 pink. Vou fazer o meu terceiro ponto conduzindo o pink, tá vendo? O quarto ponto, a última fechadinha, porque o ponto alto tem duas fechadinhas, certo? Ó, quando eu faço, eu torço o fio, coloco no ponto de baixo, eu faço a primeira fechada e a segunda. A segunda já se torna a cabeça do próximo ponto. O próximo ponto não vai ser pink, então eu tenho que fechar esse ponto para fazer a cabeça do próximo ponto na cor que vai entrar. Então, eu vou fazer só o primeiro fechamento do ponto alto, já venho com o meu outro fio e fecho esse ponto com a cor nova. Agora, eu conduzo o terracota e faço o ponto com a cor nova, que é o pink. E a cabeça do ponto ficou certinha, tá vendo? Então, é esse o ponto principal do fio conduzido. Você tem que fechar o último ponto com a cor nova. Mesmo se fosse ponto baixo também. Você ia fechar o ponto, você ia puxar o ponto baixo com a cor atual e fechar o ponto baixo com a cor nova. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto pink, ó, tô conduzindo o terracota, o segundo, terceiro e o quarto. Vou começar com o pink e vou fechar com o terracota. Presta atenção aqui, ó, na diferença. O meu terracota tá vindo por trás. Ele tá vindo aqui por trás, ó. Eu não fico trançando, toma cuidado pra não ficar trançando os fios aqui, ó. Porque senão vai dar nó, depois na sua bolsa vai ficar esquisito. Então, o terracota vem aqui por trás pra eu fechar o último ponto e começar o próximo bloquinho. Agora, eu conduzo o pink e faço no terracota. Eu tô usando o nome das cores
pra você já bater o olho e já identificar, tá? Porque se eu ficar falando cor 1, cor 2, pode confundir. Então, só pra você saber que o terracota é uma cor, o pink é a outra, e aí quando você for fazer, se você estiver fazendo junto com o vídeo, você substitui aí as cores pra você não se perder, tá? Eu acho que dessa forma fica mais claro. Faço meu segundo ponto, conduzindo o pink, não puxa esse fio. Se você ficar puxando esse fio, a sua carreira vai apertar, a bolsa vai ficar cheia de cinturinha. E não é isso que a gente quer que a bolsa suba retinha. Segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, fecho com a cor seguinte, ó. Aí o pink, ele tá vindo aqui na frente, tá vendo, ó? Ele tá livre aqui. Fechei. E sigo o padrão, conduzindo agora o terracota. Você vai fazer isso na sua carreira inteira. E como a gente começou a base lá com 8 pontos baixos, qualquer número de carreira que você fizer, você vai conseguir fazer esse joguinho de 4 por 4. Por quê? São múltiplos, né? E são números pares. Então, a gente começando 4, tanto faz eu começar com pink quanto com terracota, quando eu terminar, ele vai terminar com a cor alternada. Então, fique tranquilo. Se você quiser fazer uma base menor, uma base maior, começando com 8 pontos, seguindo os aumentos direitinho, a sua subida vai dar certinha no joguinho dos bloquinhos, tá? Então, continua aqui conduzindo. Aí vem o terracota por trás e fecha. Vocês estão percebendo que desse jeito, ó, os fios não ficam se encontrando e não ficam se embolando. Então, se organize aí na hora de você fazer, para tentar deixar, se você não tiver experiência no fio conduzido, para tentar deixar os seus fios separados, porque assim você faz com calma, e aí você consegue entender melhor a técnica. Aqui eu vou fazer até o final, não vai ter nenhuma mudança, tá? Então, chegando no final, eu te mostro a subida dessa carreira. Então, como eu te falei, vai dar certinho o jogo dos bloquinhos que a gente precisa ter na base. Eu comecei com terracota, estou terminando com pink automaticamente, tá? De 4 em 4 pontos. Agora, para fazer esse desenho da bolsa, eu faço 2 carreiras iguais para ficar quadrado, porque se eu fizer cada carreira de um jeito para contrastar, vai ficar um retângulo, e a ideia é fazer um quadradinho. A ideia é que fique um quadradinho. Então, ó, cada cor eu fiz 2 carreiras iguais, tá? Então, seguindo esse padrão, aqui eu vou terminar essa carreira. Lembrando que aqui eu tenho que terminar esse ponto com a cor seguinte. Então, eu continuo, fecho o meu ponto com terracota. O meu fio pink tá aqui e eu já vou passar ele para a carreira de cima. Aqui, o que você tem que olhar e entender? A carreira seguinte eu não vou continuar com terracota, então eu vou fazer o meu fechamento invisível, ó. Leva a alcinha lá para trás, segura a sua alcinha, carrega seu fio pink junto aqui, ó. E aqui, como eu ainda tenho que fazer uma carreira, aliás, os primeiros pontos com a mesma cor, eu vou puxar o fio. Lembra sempre de conduzir o fio da outra cor. Então, eu vou puxar o fio da mesma cor. Estico a laçada, torço, formando o pontinho, encaixo aqui e fecho. Os fechamentos de carreira serão iguais. Então, ó, fiz o meu primeiro ponto, seguindo o padrão. Vou continuar fazendo a mesma coisa.
No último ponto, fecho com a cor seguinte. Por quê? No final dessa carreira que você vai fazer o primeiro ponto. Então, são os detalhes do fechamento que você vai ter que fazer, prestar atenção nas próximas carreiras. Eu vou te mostrar as outras possibilidades que vão aparecer aqui, para você saber qual cor você tem que começar e qual cor que você tem que terminar o ponto para dar certinho. Então, aqui a segunda carreira não tem segredo, você só vai repetir o padrão de baixo, sempre tomando cuidado para não ficar torcendo os seus fios aqui atrás. Então, sempre tenta deixar cada cor de um lado, tá? Para você não se confundir. Vou fechar essa carreira e vou mostrar agora a troca da cor. Então, para fechar essa carreira aqui essa terceira carreira, eu não preciso fazer o primeiro pontinho aqui, que tá faltando um pontinho desse bloco do terracota. Então, eu vou fechar o ponto com o terracota e fazer o que está faltando aqui. E agora, a carreira seguinte eu vou mudar de cor, mas é fechamento de carreira, certo? Então, eu vou fechar com a cor que eu estou, para não dar errado. Faço o meu fechamento normal. Normal, ó, com a cor que eu estou. Mas eu vou agora conduzir o terracota, eu vou puxar o ponto que eu vou fazer da carreira de cima com a cor pink, entendeu? Então, o fechamento eu fiz com a mesma cor porque eu precisava completar o bloquinho. Mas para começar o ponto da carreira seguinte, eu já puxo a outra cor. E vou fazer aqui, ó. E carrego o meu ponto, o meu fio aqui, vou conduzir. Então, aqui eu saí bem no meio do bloquinho, vou fazer mais um pink para completar e fechar com a próxima cor, porque agora eu vou fazer o contrário. E nessa carreira você vai seguir esse padrão. Aonde for pink, você vai pôr a outra cor, que é aqui no caso da minha, né? Onde é pink eu coloco terracota. Então, na sua terceira carreira, você vai fazer os bloquinhos com a cor contrária. Aqui não vai mudar nada do padrão. Troca de cores, a mesma coisa. Só toma cuidado para não enrolar seus fios. E sempre lembra, ó. Aqui o terracota tá vindo por trás. O pink, quando eu puxo, vem pela frente. Então, tenta manter sempre essa sequência para não embolar os seus fios aí. E faz o joguinho. Eu vou fechar essa carreira, vou te mostrar o fechamento de novo, para não ficar nenhuma dúvida, porque onde pode surgir mais dúvida são nos fechamentos de carreira. Ó, tô chegando no final da terceira carreira. Já mudei a minha cor e preciso fazer 2 pontos no pink aqui, na minha amostra. E aqui o fechamento vai ser da mesma cor. Então, ó, faz o fechamento. Puxa o fio aqui. Vai puxar o fio da mesma cor, porque você vai continuar a mesma cor, certo? Então, ó, passa o fio. Vou usar as cores aqui da minha peça. Eu preciso continuar no pink, então eu passo o fio terracota por cima da agulha. E aí eu puxo o meu ponto, ó, torço. Quando eu for fechar ele, aí sim ele vai prender a outra cor. E aí só vê se não tá frouxo aqui. Se tiver frouxo, você puxa o seu fio aqui para não ficar sobrando. Eu digo frouxo aqui, tá? Pra ver se não tá assim, ó, arruma seu fio. E segue o padrão. Vai seguir. Vou mostrar mais uma vez. Mas aí você vai ver na sequência da bolsa, aqui o fechamento ele vai andando.
Quando você chegar na emenda de uma cor para outra, aí você tem que ter atenção e eu vou te mostrar essa diferença. Ó, terminando a terceira carreira e olha só a situação que chegou, muito importante para você prestar atenção. E aí depois dessa situação, todos os fechamentos de carreira você vai tirar de letra. Eu preciso continuar no pink, então eu preciso fazer o meu fechamento aqui em cima desse ponto, ó, tá vendo? Porque eu já tenho 2 e eu vou formar o terceiro fechamento e esse é o quarto, a quarta correntinha. Então, eu vou vir com o meu fio aqui, certo? Fechamento igual a gente tá fazendo nas outras carreiras. Então, eu vou colocar o meu primeiro ponto pink aqui. E ele já vai ser o quarto ponto da quarta carreira. O quarto ponto do bloquinho, né? Então, aqui eu já tenho que fechar na outra cor, tá vendo? Então, você vai fazer o ponto, mas você já vai fechar na cor seguinte. Então, você precisa prestar atenção nesse detalhe, ó, para não dar errado, tá? E aí, você vai continuar o padrão. Aí, não tem mais erro, é só você tomar cuidado com o fechamento. Ah, eu me confundi, fechei com a outra cor. Você, no olho, você vai bater o olho, você vai ver que tá errado. O que tiver errado é o fechamento do ponto, é a cabeça do ponto. Desmancha e muda, porque aí vai dar certinho, tá? Então, o padrão da bolsa é esse. A cada 2 carreiras, você troca as cores. Ó, então, aqui eu já tenho uma peça adiantada, tá? Aquela lá era uma amostra, aqui é a receita original. Então, você vai fazer 10 carreiras, seguindo o padrão dos bloquinhos. Aqui eu vou fechar o meu último bloquinho. E aí, pra fazer um acabamento legal na bolsa, eu vou fazer 3 carreiras com ponto baixo. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai escolher a cor que você quer finalizar. Aqui, eu vou fazer com o terracota mesmo, tá? Então, eu vou fechar meu ponto. Vou fazer meu fechamento. E vou... Opa, tá faltando um ponto aqui. Vou finalizar aqui. E aí, eu vou puxar o fio da mesma cor, mas eu vou continuar conduzindo o fio pink. Por quê? Se eu cortar ele, a carreira vai ficar mais fina um pouquinho. Então, pode dar diferença na estrutura da sua bolsa. Não digo nem na estrutura, mas no formato, tá? Então, independente da cor que você escolher, o outro fio você segue conduzindo até o final da peça. Aqui você viu que eu fiz o mesmo fechamento, só que eu não fiz o ponto alto, porque agora é ponto baixo. Então, só puxo o meu ponto, encaixo e já fecho o ponto baixo, tá? E vou colocar um ponto baixo em cada ponto de base, conduzindo a minha outra cor. Vou fazer 3 carreiras e o fechamento de carreira vai ser sempre igual. Fiz as minhas 3 carreiras aqui de uma cor só, conduzindo o fio, tá? Agora eu vou finalizar. Uma dica que eu te dou é, já finaliza essa parte, porque daí quando você for fazer a alça, uma parte do acabamento da sua bolsa já vai estar pronto. Então, aqui eu corto o fio pink, eu deixo sobrar só um pouquinho pra eu derreter a pontinha e esconder ele lá dentro. E o outro fio eu deixo sobrar mais um pouquinho, porque eu ainda preciso fazer um acabamento. Que eu vou derreter só pra ele não ficar desfiando. E vou te mostrar como eu faço. Aqui eu vou soltar o meu fio, ó, de dentro do ponto. E agora eu preciso completar essa voltinha aqui, esse pontinho que tá faltando. Aí, com a agulha de tapeceiro, eu passo por dentro do primeiro ponto, ajeito aqui pra ficar do mesmo tamanho
e passo por dentro dessas duas alcinhas aqui, ó, levando lá pra dentro da bolsa. Aí, no avesso da bolsa, eu escondo ele mais um pouquinho, só pra não ficar muito na borda. Aí, eu corto, deixo sobrar só um pedacinho. Derreto e encosto lá e colo pra não soltar mais. E o pink também eu vou derreter aqui. Vou encostar aqui. Pronto, ó, o acabamento ficou pronto. Olha o avesso da bolsa, como tá limpinho, tá vendo? Exceto a emenda, né, o fechamento de carreira, claro que ficam as marcas mesmo. Mas, por dentro, falta só eu arrematar o fiozinho da base, mas por dentro, ó, o acabamento está limpinho, bonitinho, tá? Agora, a gente vai fazer a alça da bolsa e eu vou te ensinar a fazer uma alça xadrez para seguir o padrão da bolsa.